quero hoje falar sobre o desafio de Deus. Diga comigo, desafio de Deus. Pode projetar os slides para mim? E eu quero começar falando, quando a luz se apaga. Fala comigo, desafio de Deus. Quando a luz se apaga. Quando você sente que a luz no seu interior se apagou, o que você faz? Sabe, e todos nós temos esse momento. Todos nós temos algum momento na vida que você fica perturbado, entre aspas, você fica triste, você fica confuso, você não sabe o que fazer, que decisão tomar, por onde ir. Normal, faz parte da vida. Só que nós temos que saber o que fazer. Nós temos que ver, que conhecer a metodologia que Deus trabalha com os homens. Quero ouvir um amém mais forte. Primeiro princípio, nós temos que entender que o universo nosso, ele é dividido entre luz e trevas. Diga comigo, luz e trevas. Diga o bem e o mal. Não adianta nós fechar os olhos e dizer, não, o mal não existe. Não faça isso. O inimigo mais perigoso é o inimigo que você e eu subestimamos. O maior estrago, ou melhor, os maiores estragos que provocaram guerras nos últimos 20, 30 anos, foram de situações que nasceram em desprezar completamente o inimigo. Subestimar o inimigo. Quando você subestima, você não foca. Quando você não foca, você não percebe. Quando você não percebe, você não dá atenção. E não dando atenção, você vai ser pego completamente desprevenido. E eu estou aqui para te dar uma palavra em nome de Jesus. Você não vai ser pego desprevenido em nenhum ataque do mal na sua vida. Não vai. Você diz amém? É muito ruim você estar com a mente programada para uma boa notícia e de repente vem uma bomba. É muito ruim você estar num relacionamento de total confiança, de total credibilidade. Você entregou sua alma e de repente você descobre que aquilo era fake, que não tinha sustentação e cai tudo. É muito ruim, é muito decepcionante. Quebra, ou melhor, tem um poder de quebrar a força da sua alma. Então, vamos nos prevenir. É melhor a gente aprender a viver na perspectiva do olhar para o mundo espiritual. Sim ou não? Aprenda a ver o mundo espiritual. Não só o mundo físico, material, mas aprenda a ver de trás da cortina, ou das cortinas da matéria. Nós vivemos nesse universo, matéria, espaço, tempo. Matéria, espaço, tempo é o tripé que prende a nossa existência neste planeta. A gente viaja, a gente vê o espaço, né, toma tempo, né? A gente está tudo indo nós somos seres materiais, tudo tem matéria, é nossa dimensão, é assim que a gente vive e existe, fomos criados assim. Mas existe um outro lado, do lado de lá deste véu, que chama mundo espiritual. Olha para teu irmão, pega na mão dele e diga: Deus vai te ajudar a ver, a enxergar, a interagir com o mundo espiritual. Você pode dizer amém? Eu quero isso, eu preciso disso. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Se você só enxerga o mundo físico, material, a vida e a existência dessa pessoa é muito triste, é muito estreita. Ela não vai ter resposta para as principais perguntas do seu coração. Mais um pouquinho de física, hoje eu estou invocado, né? É difícil pegar essa vibe, essa veia, né? Nós só conhecemos 4% de tudo que existe no universo. 96% a gente não conhece, porque está do lado de lá. Matéria escura, energia escura. Imagina, nós temos
mais de 300 quintilhões de quatrilhões de trilhões de estrelas no todo esse universo. O que a gente conhece? Nada. A gente mal conhece a Via Láctea. Agora que estamos começando a ter umas, né, os luzinhas do início do universo, James Webb, que está tirando foto. Enfim, eu quero conhecer o mundo espiritual cada dia mais, amém, gente? Porque o mundo material, ele é pobre, ele é finito, ele é pequeno, ele é temporário. Isso vai acabar. Mas o mundo espiritual é para a eternidade. E você e eu não nascemos para tempo, espaço e matéria. Nós nascemos para a eternidade. Mais forte. Nós nascemos para a eternidade. E olha, é por isso que quando um amigo, um amado seu falece, você olha lá, ele ali, né, sendo velado, você fala, isso está errado. Isso está errado. Isso não está certo. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para a eternidade. Nós nascemos como anjos. Nós nascemos para ocupar um lugar na eternidade. Amém? Dê um sorriso para teu irmão e diga, nós vamos traspassar para a eternidade. Diga, eu quero te ver lá, feliz, abençoado. Quantos creem e pode falar amém? Eu quero estar lá. Nós vamos cantar no céu, adorar no céu, né? Graças a Deus. Essa é a maior esperança nossa, é ou não é? Amém? Bom, voltando, para conhecer o mundo espiritual, nós temos que conhecer o que a Bíblia, que Paulo, o que Pedro, que os apóstolos, que Jesus ensinou sobre o mundo espiritual. E um dos versículos que muito me impressiona está em 2 Coríntios 11, 13 a 15, que diz assim, falando Paulo sobre alguns hereges, né? Pessoas complicadas que saíam falando, que não conviveram com Jesus, não entendiam o evangelho de Jesus, pregavam outras coisas malucas, chamavam hereges. Paulo fala, esses apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Próximo versículo. Aí ele fala, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em quê? Anjo de luz. Hoje eu li uma matéria, que eu voltei a ler uma matéria, sobre Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero recebeu aquela revelação das teses da reforma, que não tinha nada errado, 95 erros que a igreja estava fazendo, e ele como padre, ele amava a igreja, e ele falou, gente, vamos corrigir isso. Ele propôs para o Papa, vamos fazer essas correções. Não é, você sabe, algumas delas, vender indulgência, né? A Bíblia não é a palavra de Deus, tem autoridade do Papa, várias coisas. Naquela época era bastante forte. Ele foi perseguido, sequestraram, no bom sentido, Lutero, levaram Lutero para Edimburgo, ele ficou lá estudando, e ali ele teve muita pressão na mente, ele teve muita batalha espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, você quer andar com Deus? Quantos querem andar com Deus em profundidade? Fala comigo, então prepara sua mente para o campo de batalha. Porque não adianta eu falar para você que você vai viver céu de brigadeiro, que você não vai ter não é assim. Mundo espiritual, ele traz em certos períodos da nossa vida pressões, medos, depressões, né? Às vezes as emoções fora do controle, e ele caiu numa situação de um pouco de depressão, muito medo, e ele estava escrevendo e traduzindo muitas cartas da Bíblia, sozinho, quase ninguém acompanhou dos discípulos, ele foi só. Depois que eles chegaram, algum tempo depois, 2 anos depois, e ele via alguns vultos no quarto dele, ele via sombras, e ele sabia que era Satanás, mas ele via, e um dia apareceu um anjo descendo, e o anjo estava vestido de branco, e ficou no pé da cama dele.
E ele acorda com aquele anjo gigante. E ele não sabia se era o anjo de Deus, se era o anjo das trevas. E ele liga ali o seu lampião rapidamente, e a figura do anjo começa a diminuir. E aí ele falou, fez uma oração, pediu discernimento. Deus, me mostra se é um anjo do Senhor, me mostra se é um anjo das trevas. Eu não vou acreditar em qualquer um. E o anjo ficou olhando para ele com a cara fechada, e ele sentiu no coração uma voz dizer: olha para os pés dele. Quando ele olhou para os pés, ele viu que a veste do anjo chegava só até a parte. E ele viu que os pés eram pés preto de cabras. Quando ele viu o pé preto de cabra, ele falou: é um demônio. Ele pegou o tinteiro que ele escrevia, que estava no lado esquerdo, e jogou no anjo e falou: o Senhor te repreenda. E explodiu o tinteiro na parede e ficou toda manchada. E o anjo, aquele demônio, foi embora. Ele levantou, atemorizado. Nem todos os historiadores confirmam toda essa história. Alguns acreditam numa parte, outros em outra. Mas alguns historiadores nossos disseram que naquele dia ele escreveu o hino mais importante da reforma protestante: Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Esse hino sabe por que ele é tão famoso? Esse hino foi a primeira música a ser feita, a primeira composição em um tom maior. Castelo forte, isso é um tom maior. Você pode cantar ele em dó maior, ré maior, mi maior, mas é maior. Até então a igreja cantava só em tons menores. Canto chão, já ouviu falar nisso? O Senhor é a minha força, Ele é a minha libertação. A igreja primitiva só cantava assim, nas cavernas. Eu creio que eu estarei salvo, sempre menor. E Lutero, por quê? O que fez de importante? Ele aprendeu a discernir o que é uma força espiritual de Deus de uma força espiritual do mal. Nunca mais na vida de Lutero ele foi perturbado. Ele aprendeu a partir dali como fazer discernimento, e ele ganhou autoridade sobre os poderes das trevas. Quantos querem aprender a ter autoridade sobre os poderes das trevas? Forte, forte, diga amém, Jesus. Olha para teu irmão e diga: Deus vai te ungir e vai abrir seu entendimento, e você vai ajudar pelo poder do nome de Jesus, e você vai andar nos lugares altos. Amém. Mais forte, amém. O apóstolo Paulo fala que Satanás se transforma em anjo de luz. Como assim? Algo horrível transforma em algo extremamente atrativo. Algo horrível, Satanás é o bicho mais horroroso. Eu, em algumas reuniões nossas de quebra de maldições, peguei certas reuniões de quebra de maldição que eu não suportava o odor. Um odor horroroso. Quando começava a libertação. Não é odor de seres humanos, não. É um odor estranho, uma coisa assim, horrorosa. Assim também que quando manifesta a presença de Deus, começa a aparecer um perfume de rosas. Quantos já sentiram o perfume de rosas em um momento de oração? Numa reunião de oração, numa célula, num momento especial? Levanta a mão, deixa eu ver. Gostoso, não é? A fragrância, você sabe que é uma fragrância que não é normal. Claro que não é normal. São interações com o mundo espiritual. Então, Satanás se transforma em anjo de luz. E você e eu temos que ter discernimento, porque ele pode nos enganar. Próximo, número 2. Em Gênesis capítulo 3, quando Eva se aproxima da árvore
do conhecimento do bem e do mal, ela podia se aproximar, ela poderia tocar sem problema. Deus só disse que ela não poderia comer, porque ao comer ela traria o DNA daquela fruta que tinha parte do mal para dentro dela e para dentro de Adão. E foi o que aconteceu. Até então eles não tinham mal em si. Por isso que você e eu temos raiva, né? Quem aqui tem raiva? Só eu? Todos nós somos humanos, né, gente? Claro, é natural. Você fica chateado, você explode, você fala isso não está certo, né? Você fica com ira. Parte da humanidade, parte da nossa humanidade. Certos desejos que sobressaem em nós. Eu falei domingo, eu vou repetir bem rápido. A serpente falou para Eva, foi convencendo Eva, e aí a Bíblia diz que Eva viu, foi convencida da narrativa da serpente, que a árvore era boa, agradável e desejável. Fale comigo, número 1, boa. Número 2, número 3, olha para teu irmão e diga: muito cuidado com aquilo que atrai você, porque o desejável torna-se atrativo, sim ou não? Mais forte. Você vai ser atrativo por aquilo que você concluiu, que você pensou, que você estudou, que você orou, e aí você decidiu e você vai dar um passo naquela direção. Mas você não vai viver escravo de impulsos de raiva ou de amor, né? Ou de paixão, né? Algum tipo de impulso que empurra você para uma aventura completamente louca, completamente fora da perspectiva natural. Você não vai andar assim. Quantos podem dizer amém? Amém, amados? Paulo disse: a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Agora, aquilo que atrai nem sempre é perfeito. Por quê? Porque ele viola certos fatores em nós. Então, quando o mal entrou na humanidade, ele entrou pelos desejos. Ela viu que aquela árvore, que aquela fruta tinha tanta luz e hipnotizou, e ela entrou. E eu conheço amigos preciosíssimos que foram hipnotizados por um casamento, por um relacionamento fora do casamento, hipnotizado por uma situação que não tinha nada a ver com a vida dele, hipnotizado por circunstâncias. Fala comigo, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. Põe a mão assim e fala: nada vai me hipnotizar. Diga: eu vivo pela fé na palavra de Deus. Amém. Pense nisso, trabalhe isso com você. Nós temos pessoas muito preciosas, amigos preciosíssimos, que perderam grandes oportunidades, porque foram hipnotizados, apaixonados. Eu costumo muito trabalhar com um conceito, e eu quero dar isso para você. Anote, se você gosta de anotar, vai te ajudar. Diga comigo: nós, mais forte, nós não apaixonamos por projetos. Diga: nós decidimos escolher o melhor projeto na vontade de Deus. Será que você pegou? Pode dar uma salva de palmas forte. Será que você pegou? Conheço pessoas que apaixonam por pessoas que não deveria, que é uma paixão. Não cabe essa paixão, não é conveniente, não está dentro do... Mas se apaixonou, tem um marido, tem uma esposa, mas está apaixonado, honestamente. E aí, bispo? Ruim, né? Mas acontece, isso é espiritual, isso não é natural apenas. Isso é isso aqui, ó. É exatamente o que nós lemos. Mas as pessoas também apaixonam por projetos. Não, eu vou vender minha casa, eu vou construir uma empresa, eu vou mudar para Miami. Não quero saber. E fica cegos, só vê isso na frente.
É uma obsessão. Ao invés de ficar frio, calmo, Deus está colocando no meu coração que nós vamos para Miami. Quando? Quando Ele quiser, no tempo dele, quando nós tivermos R$1 milhão, 300 mil reais, não sei, nós tivermos algum dinheiro forte, quando nós tivermos uma porta aberta. Você não se move por pressão, você se move por direção. Você pode dizer amém? Eu recebo essa palavra. Guarda isso, gente. Mas a gente faz essas decisões, por quê? Porque a gente apaixona por projetos. E isso é um encantamento, exatamente como Eva com a árvore do conhecimento do bem e do mal e a serpente. É um encantamento que toma a nossa mente e vai nos conduzindo por um outro caminho. E eu estou aqui para te falar em nome de Jesus. Deus vai te dar as melhores chaves de projetos. E você não vai ter que encantar. Você vai estudar, você vai falar, você vai ver. É uma coisa racional, madura, vinda do céu, com fé. E sabe o melhor? É que cada passo que você dá, portas vão se abrindo. Você vai entrando em portas, Deus vai te dar chaves. Um contato de um amigo é uma chave, né? Um acesso a um valor que você não esperava de dinheiro é uma chave. Deus vai te dando chaves para completar todo o plano que Ele tem na sua vida. Todo o plano. Levanta sua mão e fala: e não adianta o mal vestir de anjo de luz. Diga: não vem que não tem aqui. Amém ou não? Então o sorriso do seu irmão, diga: aqui não, está fora. Não adianta ele se pintar de bonito, de uma pessoa maravilhosa, de uma sociedade maravilhosa, de uma proposta linda. Não. Amém ou não? Sim? Isso é o mundo espiritual. Isso é entender o mundo espiritual. Isso é correlacionar-se com o mundo espiritual. É ter esse entendimento que o mal não vem pintado de lobo. Não, ele vem camuflado, vestido de anjo de Deus. Mas você tem discernimento, você tem percepção, você tem a graça de Deus na sua vida. Quero ouvir um amém. Você tem um Espírito Santo que é uma lâmpada dentro de você, que vai brilhar e dizer: olha, cuidado. Diga comigo: o Espírito Santo, mais forte, o Espírito Santo, pega a mãozinha aqui no coração, diga: o Espírito Santo comunica para minha consciência. Olha seu irmão e diga: ouça a sua consciência, ouça a voz de Deus no seu coração. Quero ouvir um aleluia. Recebe essa palavra. Vocês que estão em videoconferência, todo o Brasil que está comigo, eu não sei quantos estão, vocês recebem essa palavra, em nome de Jesus? Essa semana, este mês, este semestre, Deus vai te dar chaves. Chaves, fala comigo: chaves. Diga: não, uma paixão irracional, ilógica. Não, eu quero uma coisa pé no chão, sustentável. Fala comigo: eu não vou entrar em nada que não seja sustentável e alinhado com a palavra do meu Deus na minha vida. Isso faz toda diferença na vida de uma pessoa. Isso faz toda a diferença. Nós estamos numa geração de pessoas muito imediatistas. Quase que eu escrevi um livro, a geração do corte. Acho que eu não vou soltar ainda. Já tem vários capítulos para. Tudo é corte. O que era um curso de 1 ano tornou-se um curso de, 15 horas. E é dividido em vídeos de 5 minutos no máximo, 3 minutos. Estou falando curso. Para você acessar, tem que ser 30 segundos
para chamar a sua atenção, senão você já descarta. Nós estamos numa geração assim, velocíssima, de corte, tudo é corte muito rápido, né? Não é minha geração, imagina eu fazendo física, toda a paciência do mundo, o professor dava aula de 4 horas, demonstração de uma equação, uma atrás da outra, você tinha que ficar lá escutando, parecia uma fita que não acabava nunca, né? Mas era a minha geração, eu aprendi assim, eu fui formado assim. Mas a geração dos meus netos hoje, não, vamos colocar isso aqui mais simples. Não, isso aqui está complicado. Não, peraí, não é assim não, vamos mexer aqui. Tá ótimo, tem vantagens. Mas Deus trabalha no tempo. Vou repetir, Deus trabalha no tempo. Olha para teu irmão e diga, dá tempo para Deus trabalhar. Para de ser imediatista. Quero uma salva de palmas forte. Deus trabalha no tempo. Se você perguntar qual a lição mais importante que você aprendeu nos últimos 5 anos, Deus trabalha no tempo. Mais importante é essa, paciência. Estou lendo um livro, já falei numa pregação, estou lendo um livro de Santo Inácio, porque é o livro do ano 105 a 115, o apogeu dele, né? Ele era contemporâneo de João, o apóstolo João. Ele era mais velho que Policarpo. Policarpo foi o sucessor de João na igreja de Éfeso. É complicado isso. E ele, uma coisa muito importante que ele fala, que eu amei: Deus trabalha no tempo. Não seja imediatista, deixe Deus trabalhar. Seu milagre vai chegar. Não é na sua hora, não é no momento que você pensou. Talvez você não esteja pronto. Uma coisa, se o seu milagre não aconteceu, é porque você não está pronto para receber. Se você receber hoje, você vai perder ele amanhã. Que adianta? Deus primeiro prepara você, para depois Ele responder você. Ouviram? Que adianta Deus te responder se você vai perder aquilo porque você não está preparado? Deixa Deus preparar você primeiro. Isso precisa de tempo. Todos os homens de Deus, os milagres de Deus. Levanta a sua mão e fala: ó Senhor, eu recebo essa palavra. Põe a mão na mente e diga: Deus, obrigado por essa palavra. Diga: Pai, abra meus olhos para ver o mundo espiritual. Diga: Senhor, eu preciso discernir os anjos, aqueles que são do mal e aqueles que são do bem. Diga: pessoas, tudo que chega a mim, Pai, diga em nome de Jesus, abra meus olhos espirituais. Senhor, prepara a minha vida para que todas as promessas sejam realizadas. Prepara o meu coração em primeiro lugar, em o nome de Jesus. Todos dizem? Obrigado, Jesus. Amém.